Muitíssimos bem-vindos aos gélidos domínios Éter Tenebris. Hoje temos o especial do Dia do Físico. Nós vamos começar agora a resenha do livro Gravitation. Cadê ele? Olha ele aí. Na verdade, essa resenha hoje é a resenha do primeiro capítulo do livro Gravitation. Como o livro é enorme, né? E nós vamos tentar fazer a resenha capítulo a capítulo, sem compromisso de que cada vídeo seja um capítulo. Isso é uma tentativa, inclusive porque a ideia. Bem, eu vou começar a fazer a. Ver se assim fica bem. Não, assim não fica bem, não. Tá. Acho que assim fica melhor. Então, opa. Então vamos lá, vamos começar. O título dessa resenha vai ser a primeira resenha do canal, né? É um canal que tem certamente resenhas como o centro de resenhas e Journal Clubs. Nós vamos fazer uma outra resenha especial do Dia do Físico por conta da questão da detecção dos planetas extrasolares. Ontem teve uma palestra no Instituto de Física da UFRJ sobre essa questão, então nós já estávamos falando de teoria da gravidade do ponto de vista clássico, e, e, há um desenvolvimento de demonstrações da lei de das leis de Kepler e tal, da gravitação clássica, até porque nós queríamos discutir e entrar um pouco nos desenvolvimentos maquianos, porque isso é um debate que está vigente na comunidade, os princípios maquianos, na comunidade de gravitação, na comunidade de hidrodinâmica relativística. Então, nós pretendemos fazer é necessário fazer essa revisita aos princípios clássicos da gravitação newtoniana. E é interessante também, por um ponto de vista um pouco mais filosófico, da discussão de filosofia da ciência, em que nós temos por aí hoje em dia muita discussão contra teorias científicas, né? Em que, assim, obviamente, a gravitação newtoniana ela é de longe superada pela gravitação, pela relatividade geral. E a própria relatividade geral também está por ser superada, eu espero, em breve. E, na verdade, trabalho por isso. Trabalho pela superação dessa teoria. E tem uma teoria descrita que é a teoria do Big Bang, que se baseia na relatividade geral. Bem, eu trabalho pela superação da relatividade geral. Então, né, imagina o que eu acho da teoria do Big Bang. Então, assim, mas para mostrar que mesmo uma teoria que já tenha sido superada por outra melhor, ela às vezes ainda tem coisas a oferecer. E a mecânica newtoniana tem muitas coisas a oferecer. Paradigmas científicos não podem ser jogados fora simplesmente. É, é, Paradigmas científicos, quando se provam científicos, quando acumulam realmente resultados, como a mecânica newtoniana acumula, nós não precisamos de relatividade para orbitar uma sonda em lugar nenhum do sistema solar. Isso não é necessário. Só a mecânica newtoniana já nos basta para controlar todas as sondas que nós temos por aí pelo sistema solar. Satélites e observatórios orbitais, seja lá o que for. Então, a mecânica newtoniana pode ter sido superada pela relatividade, mas ela tem uma coisa que em física a gente chama de domínio de validade. Então, mesmo que se encontre em outras teorias, em outros ramos do conhecimento, mesmo que aceitando-se que em outros domínios, que essas contestações
possam vir a ser verdadeiras, isso não invalida uma teoria que tem toda uma série de conquistas e todo um paradigma já bem constituído e e muito bem elaborado. Refiro-me aqui, em particular, à teoria da evolução na biologia. Eu não acho que o Big Bang esteja nesse nível na física. Bem, mas a relatividade geral está. Então, vamos a ela. O título é Gravitation, a Bíblia Negra da Relatividade, como é uma resenha assim, que tem um título um pouquinho diferente, não ia botar o mesmo título do livro. E esse é o primeiro... uma resenha do primeiro capítulo. Os próximos capítulos estão por vir. Nesse sentido, sejam muito bem-vindos ao Gélidos Domínios e a Éter Tenebres, mais uma vez. Está aí a capa da Bíblia Negra da Gravidade, né, a capa do Gravitation, que tem essa maçã. E os autores Charles Meissner, Kip Thorne, que foi recentemente prêmio Nobel com as ondas gravitacionais, e John Archie Wurler, em memória. O Wurler já é falecido. Temos um pouco da ficha técnica dele. Ele está aí mais, né? Nasceu em 32, está vivo ainda hoje. O Kip Thorne, em 40, também continua vivo. Mas o Wurler, já está falecido aqui, não tem a data do falecimento dele, porque essa é uma edição muito antiga. O Gravitation, ele foi editado em 1973, o que coloca diversos problemas. Ele é um livro que é antigo, é um livro fantástico. Ele tem uma abordagem muito moderna da relatividade, mas ele não tem... Mas ele é um livro antigo. Ele, por exemplo, é anterior, e muito mais de 20 anos, à detecção da expansão acelerada do universo. Que em 1973 já estava quase terminando a faculdade de astronomia ou física, quando a expansão acelerada do universo foi detectada. A infração cósmica de Alan Guth, que nós vamos desenhar um dia aqui também, é da década de 80. As geometrias acústicas começaram com um RU na década de 80, tiveram um reaparecimento com o Matt Wieser, que inclusive deu uma palestra em Pernambuco recentemente. Eu acho que eu vou colocar essa palestra aqui ou nos comentários aqui embaixo, ou na descrição aqui embaixo, ou do Matt Wieser, ou lá no blog, né? Porque eu sempre repercuto um material extra no blog. E as geometrias acústicas são certamente aquilo que motivou, uma das motivações da existência desse canal, né, a compatibilização das geometrias acústicas com a hidrodinâmica relativista, relatividades deformadas. Aliás, a hidrodinâmica relativista também estava em desenvolvimento nessa época e não conta com muitos capítulos no Gravitation, a gente vai ver isso. Lieve, né, evolução da simetria de Lorentz, que é posterior à década de 90, e com um desenvolvimento muito forte em torno de 2010, com ali a teoria de Horava, Lipschutz, e com outras teorias de gravitação. Então, que nós pretendemos abordar tudo isso aqui, né? Certamente as geometrias acústicas terão um lugar e as relatividades deformadas e a Lieve vão ter um lugar privilegiado em tudo isso que nós fazemos, dentro dos marcos da hidrodinâmica relativista, que é o caminho que a gente acha que o nosso comitê editorial acha que é mais
mais simples, que é mais interessante. E a ascensão e queda das teorias de cordas, que até hoje não conseguiram gerar uma comprovação empírica, né? Modelos de objetos supercompactos alternativos a buracos negros também surgiram a partir de 2000. A Boson Star da década de 90, pelo que eu me lembro, o artigo mais antigo da Boson Star é da década de 90. Mas nós tivemos uma ebulição de modelos alternativos. O Barden tem um modelo de buraco negro não singular. Então, são coisas que também vão ser pontuadas todas aqui nesse canal ao longo dos anos, né? Espero que esse projeto dure anos, dure décadas, né? E se ele realmente merecer, for um projeto necessário à comunidade, né? E teve uma que eu ainda não resenhei, mas teve uma recente demonstração dessa habilidade do buraco negro de Kerr. Estou sinceramente me perguntando quando fazer essa resenha. Talvez não seja melhor fazer essa resenha depois que a gente falar de buracos negros aqui no Gravitation, ou seja, no capítulo de buracos do Gravitation que tem buracos negros, colocar essa resenha como uma atualização do trabalho de buracos negros de Kerr, né? Então, eu esqueci de falar de ondas gravitacionais, olha, quase que foram detectadas em 2015, inclusive com a participação de um dos autores do Gravitation, o Thorne, né? Bem, o primeiro capítulo do Gravitation, ele é um capítulo que ele tem esse título bonito, Geometrodynamics em breve. Eu adoro quando chamar a relatividade de geometrodinâmica. Eu acho um nome muito mais legal do que a relatividade. Mas, inclusive, que é um nome que, no meu entender, tem mais a ver com o conteúdo da teoria, que é uma teoria da dinâmica geométrica, né? Então, mas esse primeiro capítulo do Gravitation eu acho ele muito problemático e, em grande sentido, até assustador, porque ele, bem, primeiro ele começa com alguns conceitos muito intuitivos, muito intuitivos. Eu não, ele, ele usa a história da maçã, a beleza para falar das geodésicas. Na mecânica newtoniana, havia a história da maçã, porque era a unificação, a ideia, né, a história da maçã, o exemplo da maçã, que era, na verdade, a unificação da física com a astronomia, né, que era a teoria da gravidade universal, ela funciona em todos os corpos, obedecem à gravidade, desde uma maçã até a Lua, até as estrelas e tal. Então, uma maçã caindo na tua cabeça é basicamente o mesmo processo, o mesmo fenômeno físico da Terra orbitando o Sol, ou um buraco negro, ou qualquer coisa. Então, não. Essa era a ideia da figura da maçã, da anedota da maçã, da análise da maçã na época newtoniana. Hoje, aqui ele quer fazer diferente. Eles querem justamente comparar, pegar a superfície da maçã, e é isso que é interessante. Você vê que ele faz, eu não tenho, ao longo da superfície da maçã, tem diversos pontinhos ali que são curvos. Aí ele pega uma lupa e olha para um determinado ponto. Quando você olha na lupa, todos esses segmentos segmentos que estão sendo traçados, que são curvos na superfície da maçã, na lupa eles parecem retas. Isso é o motivo dos terraplanistas acharem que a Terra é plana, né? Porque a gente sempre pode aproximar os espaços curvos por espaços planos. Isso é uma definição de uma estrutura matemática
a qual a relatividade se baseia. Em inglês, essas estruturas matemáticas se chamam manifolds. Em português, são variedades, também conhecidas como variedades diferenciáveis, onde você define localmente uma estrutura tipo euclidiana, ou pseudo-euclidiana, no caso seria minkowskiana, né? Que nós também vamos introduzir de diversas formas, inclusive usando álgebras e Clifford, aqui, que eu acho que é o caminho mais. Hoje em dia, acho que o caminho mais bonito é introduzir a relatividade usando álgebras e Clifford. Eu estaria pensando num curso nesse sentido para o futuro, mas porque as álgebras e Clifford, ou álgebras geométricas, eu acho que elas permitem porque elas já contêm em si a estrutura, aquilo que nós chamamos de estrutura causal. Então, você tem que, quando ele olha para a lupa, ele vê ele vê essas curvas todas retas, porque o conceito de reta em espaço curvo é diferente, mas localmente é uma reta. Então, isso é a ideia parecida também do cálculo, em que a gente tem uma curva, mas a gente consegue, na vizinhança de um ponto, definir uma reta tangente. Então, aqui a gente define não uma reta, mas planos tangentes. Então, essa circunferência associada ao campo de visão da lupa na casca da maçã seria um plano tangente, né, à casca da maçã, e por isso, nesse plano tangente, nós veríamos retas, e sendo que, de conjunto, são curvas. E aí, para continuar vendo retas, você teria que andar com essa sombra, com esse campo de visão da lupa por toda a superfície da maçã, e você continuaria vendo essas curvas, essas ranhuras traçadas na superfície da maçã como retas, mas você iria acompanhando a reta, né? Para você sempre seria reta, ou seja, localmente seria inclusive isso é uma discussão interessante para a gente falar de referenciais inerciais, porque aqui a gente vai poder estabelecer que localmente, a gente já tinha estabelecido um pouco isso quando a gente falou da órbita da estação espacial, que lá vale o princípio da equivalência, localmente está em microgravidade. Então, muita coisa agora vai ser assim, localmente vale. E aí você faz uma soma para uma das minhas mãos não aparece. Vou ver qual que é. Agora ela apareceu, fechei. Aqui aparece, aqui não aparece, mas aqui aparece. Então, vamos lá. Vamos aprendendo também aqui. Então, esse é o conceito da maçã, e é um conceito básico e fundamental da relatividade, porque a gente vai matematizar esse conceito com coisas chamadas, assim como na reta tangente tem a derivada, nós vamos criar aqui o conceito de derivada covariante. Então, não, ou seja, tudo muito intuitivo. E aqui tem essa figura que eu odeio. Eu acho, nesse sentido, a figura da maçã eu acho muito mais útil. Desse plano, como se o Sol estivesse afundando, primeiro que isso é um fenômeno tridimensional, não é bidimensional, assim, não é isso. E, por exemplo, é muito mais útil fazer isso por isso que com geometrias acústicas. Já foi descoberto por Wieser e Irons-Hu que alguns fluidos respeitam a simetria de Lorentz. Então, eles têm estruturas causais. Então, nós podemos e conseguimos simular até buracos negros em fluidos. É muito mais simpático tirar uma foto de uma simulação de um buraco negro num fluido, que seria um buraco mudo, né? Do que tirar. Que isso aqui? Mas tá lá no livro, por isso que eu botei.
Quando a gente for falar, eu vou botar uma foto do buraco mudo, que aí é mais simpático. Que, né, então. E existe também é clássico em relatividade, mostrar essas três geometrias. Os trabalhos de Thurston já mostraram que o negócio é bem mais complicado que isso. E nós um dia vamos chegar lá a discutir os trabalhos do Thurston. Aí seriam os três tipos de geodésica. O plano, a geodésica padrão, que é a reta, que a gente está acostumado. Então você tem um triângulo lá, que é a soma dos ângulos internos dá 180. Aí teríamos o outro, o outro lá, que a soma não dá 180, não dá 180, que é esse que parece uma célula de cavalo, né? Que é hiperbólico, e o esférico, que tem essa trigonometria esférica, que curiosamente é muito. A trigonometria esférica é aplicada na esfera celeste para o estudo de astronomia de posição. Né? Então, também um tema que é para a gente abordar aqui um dia e tal. Eu nunca havia abordado em lugar nenhum, a não ser no curso de Astronomia 1, e vi uma tese na matemática, abordando a trigonometria esférica, que é como que a gente mede distâncias na esfera celeste para observar objetos, que sistema de coordenadas que é usado. Um sistema de coordenadas que exige uma trigonometria que não é a trigonometria usual. Mas, tudo bem, e isso não seria útil aqui em relatividade, em certo sentido. É útil aqui o conceito de espaços curvos, né? Como eu disse, os espaços curvos, eles são localmente planos. Isso um espaço, um buraco negro, ele localmente se reduz a um espaço de Minkowski. Por enquanto, eu não defini nem um espaço de Schwarzschild, que é o buraco negro, nem um espaço de Minkowski. Mas hoje é só a abertura e esse especial do Dia do Físico, né? Outra coisa que a gente vai lidar aqui nessa resenha, essa resenha ela tem um pouco um caráter um pouco fundacional para o canal também, assim como teve aquele vídeo de apresentação em que eu falei de tudo e não falei de nada. Então, assim, não se assustem que os próximos vão ser bem mais profundos. Então, grandezas físicas de forma geral. A gente trabalha muito com tem escalares, né? São os campos escalares. E aqui vai entrar uma outra coisa que eu. Ficou desfocado aqui para mim. Estranho. Será que foca? Então, nós temos aqui um campo escalar que ele é invariante frente à mudança de coordenadas. Né, esse é um campo escalar. Bem, tá aí. Eu, como sempre, dou spoiler daquilo que eu programo, né? Temos campos vetoriais, né? Posição, velocidade, aceleração, forças, são vetores aqui naquele sentido de... o vetor que eu estou mostrando ele já está coordenatizado, né? Um vetor com uma base tridimensional, e ele sofre uma transformação de coordenadas. Como você está vendo, com uma matriz jacobiana, e isso acaba sendo um tipo de definição que a gente usa, inclusive, para os objetos que vêm a seguir. Sendo que um vetor, na verdade, ele é um objeto, um membro de um espaço vetorial. Então, algebricamente, não está errado dizer isso aqui, mas é feio. Eu não gosto. É por isso que eu prefiro uma intervenção mais algébrica. Mas o Gravitation não faz assim ainda. Então, nós temos aqui vetores. Depois dos vetores, nós temos os tensores e os espinores. E vamos chegar a todos eles. Aí, os tensores também transformam como estruturas jacobianas,
mas eles já são uma generalização por espaços de Minkowski. Em certo sentido, os vetores são tensores de ordem 1 e os tensores de ordem 2, como a métrica e tal, que a gente chama de tensores mesmo, seriam tensores de ordem 2. O Gravitation, ele faz uma coisa muito interessante, que é tratar com o formalismo das formas diferenciáveis. E isso é muito bonito, isso é muito moderno. E acaba limpando um pouco esse cenário matemático, mas isso é feito bem mais para frente. Depois e a primeira aplicação que é feita disso é no eletromagnetismo. Então, isso é feito bem mais para frente, lá para o terceiro ou quarto capítulo. E os espinores, na verdade, eu estou pensando, não botei aqui na apresentação, pensando achei 2 livros que tratam da gravidade agindo em spins e em resenhá-los também, mas não agora. O Gravitation fala um pouco disso, mas esses 2 livros são mais atuais, então seriam mais interessantes. Bem, como que a gente está falando da curvatura do espaço-tempo, né? Como que a gente realmente observa a curvatura do espaço-tempo? Porque quando a gente estava olhando para a superfície da maçã, também é uma distração. A maçã é o espaço curvo e nós estamos no espaço plano externo à maçã, que é então, mas quando a gente e é por isso que eu não gosto dessa figura aqui, né? Porque isso aqui também é uma visão externa, tanto que nós estamos sendo afetados também pela curvatura do espaço-tempo. Então, quando a gente percebe a curvatura do espaço-tempo, ela é observável e fortemente observada. Foi observada pela primeira vez em Sobral, no eclipse de Sobral, com a famosa lente gravitacional. A Revista Brasileira de Ensino de Física fez uma longa coletânea de artigos de revisão sobre lentes gravitacionais que merecem também espaço um dia aqui, quando nós chegarmos nesse tópico no Gravitation. E isso que vocês estão vendo aí, essa figura que a gente usa como símbolo do canal, é uma poderosa lente gravitacional, e esses arcos que aparecem em torno, formando esse aparente emoji de sorriso, é o que caracteriza que é uma lente gravitacional, e provavelmente os olhos não são 2 estrelas, mas uma estrela só. Eu não fiz uma análise espectroscópica, nem tive acesso à análise espectroscópica desse objeto, mas esse tipo de coisa acontece. E quando a gente fala de lentes gravitacionais, a gente fala mais isso, inclusive, como é que se sabe se é o mesmo objeto, que você faz a espectroscopia vindo daqui, faz a espectroscopia vindo de lá, e aí compara, e às vezes coincide. Então, eu não, mas isso, então é assim que a gente vê a curvatura do espaço-tempo. Ela é em 3 dimensões. O objeto que está curvando o espaço-tempo, ele não está curvando o espaço-tempo em 2 dimensões, como no exemplo da maçã, e nem assim. Ele está curvando em 3 dimensões, né? Então é muito mais complicado. Eu não acredito sequer que seja que nós possamos. Não sei se dá para imaginar. Em geral, não tento imaginar essas coisas. E eu acho que essas figuras mentais, inclusive, nem colaboram muito, mas todo mundo ensina assim. Se não ensinar assim, você nem passa no concurso. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho de álgebra tensorial para não deixar o povo. Eu recomendo muito, vou deixar na referência, principalmente no blog, Lectures Notes on Vector Tensor Algebra em análise, do Ilia Shapiro. É um material bem legal para quem quer começar a trabalhar com análise, com tensores de forma rápida. É bem legal, assim, quem quer pegar tensores de forma rápida, mas também não é, no meu entender, a forma definitiva de um conhecimento de tensores. Eu acho que é uma perspectiva
muito mais para quem precisa saber tensores de uma forma pragmática. E o cara entrando no mestrado precisa saber tensores. Então, essa referência é boa. Eu fui por ela. Eu já sabia tensores quando entrei no mestrado, né? Então, tá. Bem, a gente falou dos espaços curvos, mas então qual é o problema dos espaços serem curvos? Nos espaços planos, a gente faz a soma vetorial como está aparecendo aqui por essa regra do paralelograma. Nós temos dois vetores, o vetor A e o vetor B, eles estão com a origem coincidindo. Eu desloco B por cima de A, né, e deslogo A por cima de B e gero esse paralelograma. E assim eu faço A mais B. Então, mas a questão toda é que tanto A é uma reta, quanto B é uma reta. E no espaço curvo, eu não posso fazer isso. Essa é a regra da adição de vetores, né? Sem uso de coordenadas. Então, está aí a regra da adição de vetores com o uso de coordenadas. Onde nós temos a coordenatização, nós escolhemos uma base vetorial, né? Tem duas bases vetoriais, tem uma rodada em relação à outra, e estamos definindo uma soma vetorial em cima dela, um vetor em cima dessa base, essa coisa toda, definindo operações vetoriais e tal, sem maiores rigores, sem um rigor algébrico que merecia, e essa coisa toda aí que a gente vai ver aqui, que a gente vai fazer aqui, da forma mais rigorosa possível, não necessariamente no quadro da resenha, mas da resenha do Gravitation, mas na resenha de materiais apropriados para isso. Inclusive porque existe esse viés, alguém que está querendo fazer está precisando de uma intervenção de entendimento de tensores, entendimento desse ferramenta matemático, muito mais, como é que fala, utilitarista, ou, né, muito mais como ferramental mesmo, e alguém está precisando dessa estrutura matemática para pensar de uma forma mais conceitual. Então, nós pretendemos agradar a todos com uma preferência para quem quer fazer discussão mais matemática, porque a gente quer fazer discussão mais matemática, a gente quer aproximar um pouco mais dos matemáticos que fazem relatividade geral também. Então, eu acho que porque a gente praticamente não tem contato com eles, então tá aí, estabelecer uma base, regras para um conjunto de vetores ser uma base. Aí eu defino, os vetores têm que ser linearmente independentes e tem que varrer todo o espaço. Não estou dizendo o que isso quer dizer, mas calma, tudo isso virá ao seu momento. O conceito de varredura implica que o número de vetores da base é o número de dimensões do espaço. Então, a gente mora no espaço tridimensional porque a gente olha para o canto e você vê o canto da parede e você vê três eixos. E a partir daqueles três eixos, você consegue mapear qualquer posição do espaço. Isso num espaço plano, né? Num espaço curvo, a coisa é mais complicada, existem outras formas. Existe, inclusive, o formalismo das tetradas, né, que é muito bonito, e que também pretendemos abordar a sua época, e que eu nunca vi em um livro. Eu acho que o Gravitation trata um pouquinho sim, mas muito pouquinho. Bem, aí estão os três tipos de espaço curvo genéricos. Hoje a intenção é muito mais que isso. Acabou de sair um trabalho de um modelo cosmológico usando um dodecaedro de Poincaré, que é uma variedade tridimensional. Então, isso aqui realmente é uma simplificação, hoje em dia, quase que grosseira. Bem, tá aí. Aqui eu faço, a coisa começa a ficar um pouco mais matemática, porque eu mostro o plano tangente e eu mostro a variedade de fundo, que é M,
que é manifolds em inglês, né? E a notação aqui já está introduzindo a notação matemática mesmo, que Tx de M é o ponto x na variedade e Tx é o espaço tangente ao ponto x na variedade. Então, é o plano tangente. Então, isso aqui já é um início de formalização daquilo que a gente viu lá atrás na maçã. Né? Então, aqui, a gente vai começar a entender um pouco mais essa história da maçã, porque a gente define um vetor tangente. Essa não é a única forma de fazer isso. Tem também uma forma que eu gosto muito, que são as bases de Frenet-Serre, que também vamos ver aqui, vamos ver tudo aqui. Que vai acontecer isso tudo. Por isso que são os gélidos domínios éter-tenebres. Eu só estou prometendo, quero ver se eu vou cumprir. Bem, então, ao longo de uma trajetória definida na variedade, você tem um vetor tangente e esse plano ele vai mudando. E a mudança desse plano é aquilo que a gente introduz como derivada covariante. Né? É por isso aí. Então, a gente começa a mostrar. Vamos definir agora um conjunto de vetores em 3D. Tá? Isso aqui eu estou tirando do trabalho da álgebra tensorial do Shapiro. Então, nós temos aí um conjunto de vetores em 3D, conjunto de N vetores em 3D, né? Vamos definir uma combinação linear. Então, a gente está pegando esse conjunto de N vetores e escrevendo um outro vetor em termos deles, sendo que a combinação linear, os KIs são números. Então, é K1, A1, mais K2, A2, K3, A3, e assim vai. E aí você tem um vetor, mas só o A tem características de vetor. Os K são números, eles não têm direção nem sentido, são só números. Então, você constitui uma combinação linear de vetores, e esses vetores, é um conjunto de vetores, né? Então, tem a combinação, eu escrevo uma combinação linear de vetores, e esse conjunto de vetores, eles podem ser chamados linearmente independentes se a única combinação deles que anula o vetor K, o vetor resultante, é a combinação de todos os KI iguais a zero. Então, isso quando isso acontece, nós podemos chamá-la de linearmente independente, e essa é um primeiro requisito para se definir uma base de vetores. Ou seja, eu não consigo escrever nenhum AI em função dos outros AIs. Porque senão, se pudesse fazer, cair aí, esse somatório, aí eu tiraria um desses produtos, passaria para o outro lado, e aí ficaria, sei lá, cair aí, vamos dizer que n igual a 3. Então, K1 a 1, mais K2 a 2, mais K3 a 3 igual a 0. Então, eu passo K3 para o outro lado, fica menos K3 a 3, e K1 a 1 mais K2 a 2 é igual a menos K3 a 3. Então, isso não seria... isso seria uma combinação linear, mas o conjunto de vetores A1, A2 e A3, eles não seriam linearmente independentes, pois o A3 seria uma combinação linear de A1 e A2. O que acontece aqui é que os AIs, eles não são combinações lineares de ninguém dentro desse conjunto. Esse conjunto, você não consegue achar uma combinação linear que com esses membros do conjunto que gere qualquer outro membro do conjunto. Então, tá. Isso é o que são os vetores linearmente independentes. Muito bem. Aqui eu ponho uma proposta de exercícios em que eu devo resolvê-los
usando a mesa digitalizadora em breve, mas isso aqui é uma coisa bem álgebra linear, né? Que é para provar que eles são linearmente independentes, né? Só que ali tem o zero, né? Provar que A1, A2 e A3 são linearmente independentes para todo I e K, onde I e K são os versores usuais da base usual euclidiana, e provar que A1 e A1 e A2 são linearmente independentes se unicamente se I e K são linearmente independentes. Aí, no caso, I e K são genéricos. Não são necessariamente a base euclidiana. Você teria que impor a I e K também alinear a independência. Então, são 3 exercícios bons de serem feitos, que eu pretendo resolvê-los na mesa digitalizadora mais à frente. Eu já comecei a fazer coisas na mesa digitalizadora. Então, vamos lá. Né? Continuam, porque a gente vai voltar a gente vai discutir esses princípios de álgebra linear com bastante cuidado, porque eles são muito fundamentais aqui em relatividade geral. E, na verdade, nós vamos fazer um enfoque de relatividade geral, de relatividade muito mais algébrico do que usando, como eu falei, álgebras geométricas. Então, vamos lá, talvez a gente comece isso na outra semana já. Então, nós temos aí o vetor A, escrito em termos de uma base, né, de 3 vetores, em três dimensões. O número de dimensões é dado pelo número de vetores linearmente independentes, ou seja, esses vetores aqui, você pega A é 1, mais B é 2, mais C é 3, A, B e C pode assumir qualquer valor que não dá, que o único valor que faz isso dar zero é se A igual a B igual a C igual a zero. Né? Eu não tenho como escrever isso aqui, mas nós vamos fazer isso na mesa digitalizadora a posteriori. Então, a partir disso, eu defino um vetor através de uma transformação de uma matriz, que é uma transformação de coordenadas. Essa notação inicial aqui, ou seja, aqui está correndo de 1 a 3. Então, e linha aqui também corre de 1 a 3. Então, vai ser assim. O E'1 é igual ao lambda e linha 1 aqui, e esses caras somam o J. Então, aí ia ser 1 aqui e 1 aqui embaixo, e aí esses caras iam somar. Lambda 1 é 1, mais lambda 1, J1, J2 é 2. E assim vai. Lambda 1, lambda embaixo 1, J, em cima 3, é 3. Então, esse seria o E1, o E'1. E assim a gente vai. O E'2 ia ser aqui embaixo 2, aqui em cima 1, é 1. Aqui embaixo 2, mais. Aqui embaixo lambda 2 embaixo, 2 em cima, 2 aqui. Mais 1 é 2 aqui, né? 3 e 3 aqui. Né? Então, seria o E'2. E o E'3 também. Também a gente abre todas essas contas quando for necessário. E aí está a mudança de coordenadas. Essa matriz mudança de coordenadas, obrigatoriamente, ela tem que ter uma inversa, uma matriz, e por definição, uma matriz inversa. É uma matriz, a gente faz a notação lambda menos 1, mas é uma matriz, quando se faz o produto delas, você encontra a identidade, e identidade em produto matricial é o delta de Kronecker, ou seja, quando I' igual a K', é 1. Quando I' é diferente de K', é 0. Então nós temos aí nas duas bases, com linha e sem linha. Desculpa.
mais um exercício, verificar e discutir as relações entre essas fórmulas, que eu vou fazer também na mesa digitalizadora no futuro. Olha aí o delta T-Chronic que eu estava falando. Eu, como sempre, dando spoiler. Então, essa é a cara da matriz, que é uma matriz jacobiana, né? Uma matriz de coordenadas. E nós temos as coordenadas escritas ali também na forma inicial, que é importante abrir tudo isso, né? E a gente está discutindo tanto essas coisas para poder definir um tensor muito particular, que é chamado de tensor métrico. O tensor métrico está ligado à estrutura do produto escalar do espaço, ou melhor, nesse caso, é da álgebra, né? Que aí também tem uma gradação em estudo de estruturas algébricas de corpo, espaço vetorial e álgebra, que a gente também vai explicar mais à frente, quando a gente atacar as álgebras geométricas. Então, a métrica ela está ligada à forma como você define um produto escalar. Então, então nós temos quando o módulo de um vetor, o comprimento de um vetor, é exatamente a métrica, né? Ou seja, a métrica é o comprimento entre dois pontos, porque é o que o vetor dá em um espaço, em um dado espaço vetorial. E aqui a gente escreve aquilo que em relatividade se chama elemento de linha. A gente não usa essa notação, essa notação GUV é uma notação que os matemáticos usam mais do que a gente. A gente usa mais, aqui seria mais um ds ao quadrado, em geral, que a gente na física usa, isso aí com umas coisas de matemática. Porque se eu pego quando eu tiver mais à frente, eu pego um artigo de matemática para resenhar, para vocês verem a diferença. Que faz uma anotação bem diferente. E aqui você tem as somas, esses índices alfa e beta, eles correm não de 1 até 3, mas de 0 até 3. E tem a mesma regra de soma. Só que aqui está o alfa e os betas, eles estão somando. Então, eu também teria um exercício que abrir essa soma aqui. Bem, na verdade, ela está semi-aberta, aí não aberta na íntegra, né? Eu proponho que vocês que querem entender isso abram, façam todos esses exercícios, mas futuramente, daqui a uma ou 2 semanas, eu devo fazer na mesa digitalizadora. Bem, isso foi muito mais rápido do que eu imaginei. Esse é a introdução, o primeiro capítulo da resenha do Gravitation. Nós vamos entrar no próximo já em relatividade. E isso brevemente. Feliz dia do físico para todos. E sejam sempre muito bem-vindos ao gélidos domínios de Aether Tenebris. Vamos, portanto, concluindo aqui essa transmissão